Fala pessoal, eu sou o Daniel aqui da Taberna Geek e o vídeo de hoje é uma análise do teaser que foi lançado aí pela Netflix de Vikings Valhalla, um teaser que ficou incrível, já deu para entender um pouco qual que vai ser o conceito inicial da jornada dessa série, então fica aí até o final porque vai ter análise dos takes, vai ter eu explicando esse contexto histórico que vai acontecer nessa temporada de Vikings Valhalla, principalmente nessa parte inicial, né? Porque o futuro é só produção lá que sabe, mas enfim. Para quem não sabe ainda, Vikings Valhalla vai chegar na Netflix no dia 25 de fevereiro. Essa foi a divulgação de um teaser, com certeza mais perto da data de estreia vai ser lançado um trailer, quem sabe até mesmo nesse mês, então só nos resta aguardar e quando lançar, com certeza eu vou vir aqui comentar sobre isso. Então fica aí até o final e bora para a análise desse teaser. This blood is not my blood. It is our blood. It is Viking blood. O primeiro take selecionado foi do Rei Knut. Por que eu escolhi esse personagem? Não coloquei em uma ordem cronológica, né, de acordo com o teaser, porque ele é um personagem que, explicando a sua jornada e os seus objetivos, vai exemplificar muito da ideia do que esse teaser passou e o que deve acontecer nessa primeira temporada. O Knut é filho do Sueno, que vinha fazendo constantes ataques ali à Inglaterra, ao reino anglo-saxão, comandado aí por Ethelred II, tanto que o Ethelred II ele fica furioso, realiza um massacre contra os povos nórdicos, os vikings que estavam no país, e por isso que tem a frase no trailer do Knut falando que chamou aquele povo, aquele pessoal ali, para meio que honrar, vingar o sangue viking que foi derramado. Só que tempo depois, o Sueno consegue conquistar o reino inglês, porém, em poucas semanas ele morre. Nessa conquista que o Sueno faz ao reino inglês, o Ethelred sai exilado, ele vai para a Normandia. Com a morte do Sueno, há uma divisão. O filho do Sueno, Harold II, irmão do Knut, ele já estava sendo rei regente lá na Dinamarca, então ele continua como rei por lá, e o Knut decide aí conquistar, dominar a Inglaterra, suceder o trono do seu pai. Só que o Ethelred, que estava exilado lá na Normandia, ele decide voltar para a Inglaterra e ter a posse do trono. Com isso, ele tem diversas ajudas, né, em questão de exército, de poder, de dinheiro, tudo para conduzir e se tornar o rei ali da Inglaterra novamente, e dessa forma ele expulsa o Knut de lá. Tempo depois, o Knut, mais preparado, decide que vai conquistar de vez ali a Inglaterra. Por isso ele convoca tropas, vai para lá, realiza diversos ataques, tem ataques bem sucedidos, e aí o Ethelred, já muito velho, começa a adoecer e seu filho Edmund II, ou Edmundo, assume o controle basicamente do exército até que o Ethelred morre, o Edmundo que tem que lidar com todas essas consequências, segurar, dominar no peito esses ataques vikings que estão sendo constantes ali na Inglaterra. Só que aí há uma divisão após a morte do Ethelred, porque uma parte considera ali o Edmund como rei, decide que ele vai ser o sucessor, só que outra parte que estava em terras que foram dominadas, conquistadas ali pelo Knut, decide que o Knut deve ser esse sucessor. Há essa divisão na Inglaterra, o que gera muita treta, então tem diversos conflitos entre Edmund e o Knut, até que o Edmund, muito jovem, como apresentado aí no teaser da série, o Knut também era, né? Só que parece que a série vai colocar ele com a aparência de mais velho, para meio que mostrar, né, uma figura ali com maior experiência, o que pode fazer com que pessoas o apoiem, entre outras questões. Vamos ver o que vai ser abordado. E nessa treta toda, continuando aqui, chega um período de um ganha, um outro perde, etc., até que eles decidem fazer um acordo. O Edmund, ele tenta fazer de tudo, sabe, para conseguir evitar esses ataques, evitar esses danos causados. Ele sai muito bem nisso no início, faz esse acordo com o Knut, que é o seguinte: olha, Knut, só me deixa aqui comandando o Essex, e o restante aí que você já tem um domínio pode comandar também. Então, basicamente, a Inglaterra se divide em dois reis, em dois reinos. Além disso, eles definem que quando um morrer, o sobrevivente vai ser o sucessor natural de todo
o reino de todo esse território e os seus filhos, os seus descendentes também vão entrar nessa linha sucessória. E acontece o seguinte, tempo depois, o Edmund acaba morrendo e dessa forma o Canute assume o trono da Inglaterra. Isso provavelmente deve ser abordado na série, tá? Pode modificar uma coisa ou outra, mas creio que vão para esse caminho. E no meio desse bolo todo, existe a Emma da Normandia, que provavelmente será a descendente do rolo nessa série, e ela era casada com o Ethelred. Após a morte do Ethelred, ela continua ali tentando colocar os seus filhos na linha sucessória, porque o Edmund é filho de outra mulher do Ethelred, e quando Edmund morre, tempo depois, ela se casa com o Canute, se torna esposa do Canute, ou seja, é uma mulher muito infiltrada aí nas questões políticas dessa trama, então há muito o que se esperar dela nos bastidores. Pode ser que ela seja tipo como a Judith em Vikings, né, que sempre tinha algo ali para fazer, para defender os filhos dela, os seus ideais, entre outras questões. E esses takes de uma batalha em campo aberto, que provavelmente deve ser uma batalha que eu separei, é a Batalha de Assandun. Não vou confirmar isso como 100% certo, porque, como disse anteriormente, o Canute e o Edmund tiveram diversos conflitos aí nessa jornada, mas pode ser essa batalha que foi uma batalha definidora para o Canute conquistar e conseguir ser o rei aí da Inglaterra, principalmente aí conseguir chegar a esse acordo muito favorável com o Edmund. E no take seguinte, há o Leif Erikson, que é conhecido por ser o primeiro europeu a chegar às Américas, no caso da questão histórica. Já comentei sobre ele aqui no canal, provavelmente Vikings já vai começar a criar uma jornada para ele antes mesmo dele conseguir realizar essa jornada às Américas, mas enfim, Valhalla dando uma característica nova, incluindo um personagem tão importante historicamente na questão aí histórica no passado, dando um pouco de vida a ele, né? Já que não tem muitos registros à sua vida anterior até a sua viagem às Américas. O outro é o Harold Hardrada, um personagem assim que eu espero muito dele nessa série, pois tem uma extensa história, uma história muito rica no caso dos registros históricos das lendas, dos contos e etc. Um personagem, uma figura, né, que historicamente foi muito rodada em diversos países e estar presente em diversos conflitos, e por isso é um personagem que eu espero muito dele aqui em Vikings Valhalla. Eu fiz outros vídeos comentando sobre ele, é só assistir aqui no canal, por isso que eu fiz esse comentário aqui breve desse personagem. E entrando nesses outros takes, eu separei o que seria o ataque à Ponte de Londres, algo que foi até dado como ênfase pela Netflix na sinopse breve aí que foi divulgada pela série. Nesse take temos o Olaf, que é o rei da Noruega nesse período, deve ser da mesma forma e dentro da série, ele em cima desse barco, pois esse ataque, segundo a lenda, foi realizado por ele. E o que mostra que vai ser ele, porque no primeiro take tem os 3 barcos com ele em cima da proa, depois os 3 barcos novamente aparecem em mar aberto em direção à ponte, e esses mesmos 3 barcos puxando a ponte para derrubá-la. E deixando claro aqui que essa história do rei Olaf derrubar a ponte aí da Inglaterra, a ponte de Londres, da cidade de Londres, ela é meio que surge em uma canção, tá? Não é um registro histórico que as pessoas chegam e falam assim, olha, isso aconteceu, tanto que muitos historiadores acreditam que não é verdade. É uma cantiga que surgiu lá na Inglaterra, falando sobre essa queda da Ponte de Londres. Existem diversas explicações por questões dessa cantiga. Alguns falam que foram outros casos que levaram ao pessoal a inventar essa música. E em uma dessas teorias tem esse suposto ataque do Olaf à Ponte de Londres e a derrubada dela, entre outras questões. E Vikings Valhalla decidiu pegar essa cantiga, essa história, esse contexto e trazer para a série. E é interessante ver isso porque mostra que os produtores, o criador da série, o Jeb Stuart, estudou muito sobre diversos conceitos, lendas e mitos que existem nesse período para trazer para a série como forma de entretenimento. E vai ser show, velho, ver essa ponte caindo, algo que foi representado também no anime Vinland Saga. Então, se você não assistiu, pode assistir lá
porque ela tem muita base histórica assim, no anime, que também será mostrado aí em Vikings Valhalla. Você pode já aprender muito sobre essa série assistindo esse anime, mas claro, também tem sua parte de entretenimento por lá. Nesse take eu separei o exército anglo-saxão, porque é um exército que vai aparecer de uma forma diferente lá da série Vikings, tendo meio que um upgrade. Porque nesse período o exército saxão já é um exército mais preparado, um exército mais treinado e vai trazer mais dificuldades para o povo viking. Então não é aquele exército que meio que está conhecendo os bárbaros, esse povo agora, então não tem muito como se defender dessa parte aí não. A Inglaterra já tem uma estrutura muito bem definida em questão de arquitetura, de defesa e etc. E o seu exército também está muito bem preparado. Por isso, essas tretas aí vão ser bem interessantes de assistir. Esse take mostra a Freydis, que é em um momento que creio que seja um ataque a Kattegat, e eu até fiz um círculo aí na imagem, porque a espada dela, a empunhadura da espada, lembra muito a espada dos reis. Então, quem sabe a Freydis conseguiu adquirir essa espada aí na série, pois sabemos que a personagem vai estar em Kattegat. E eu creio que será um ataque a um local por conta desses dois takes que aparecem no trailer. O primeiro é esse take de um grupo indo ali perto daquela muralha. Aquela muralha lembra muito a muralha de Kattegat na reta final de Vikings, e é um grupo que você vê que as roupas mostram que são muito diferentes, sabe? Não é muito... parece ser um exército, como está sendo mostrado nos takes passados no ataque que está ocorrendo na Inglaterra. Voltando esse take aí da Freydis, se você olhar uma casinha bem no canto ali, dá para perceber que essa casinha ela também é muito semelhante às casas, a toda a estrutura que existe em Kattegat. Por isso, eu chuto que ali é um ataque que está ocorrendo em Kattegat, e não é muito absurdo, pois aí vai ter diversos contextos para a série elaborar, e ficar só ali na Inglaterra talvez pode tirar um pouco o ritmo, então adicionar mais conflitos em vertentes diferentes pode trazer um ritmo mais animador para Vikings Valhalla. E batalha também nunca é demais, né, gente? E esses dois takes finais eu separei o Edmund correndo aí nessa ponte aí de Londres enquanto ela está sendo quebrada, que pode significar que no ataque viking, a forma que eles fizeram de quebrar essa ponte é meio que para dividir o exército saxão e fazer com que o ataque se torne mais fácil, ou também prender o Edmund em uma posição para atacar ela e conseguir ter esse domínio. Porque a ponte nesse take aí, ela se mostra sem ninguém, né? Então, assim, ainda a batalha não aconteceu. Só sei que essa ponte ela vai ser meio que protagonista para muitos conflitos e tretas que vai acontecer aí na série. You have been summoned here to avenge the death of Vikings. Galera, o teaser é bem curtinho, mas eu acho que estendi demais porque tem muitas informações, principalmente históricas, que devem ser abordadas na primeira temporada de Vikings Valhalla. E uma coisa que eu curti também é que, apesar de o orçamento para Vikings Valhalla ser menor do que as temporadas finais de Vikings, ainda assim eles conseguiram manter a qualidade desse início de série. Velho, tá muito bonito mesmo, tudo bem organizadinho, os cenários, as roupas. Vikings Valhalla vai vir com a qualidade muito boa, principalmente por ser ali o início. Vikings na primeira temporada não tinha esse orçamento, claro que Valhalla já tem um case bem maior, que é a sua série de spin-off, que é Vikings, né, como positivo, mas mesmo assim a Netflix veio com um orçamento menor, não tão grande quanto a série passada, e já mostrou que consegue fazer um bom trabalho nesse sentido aí. Enfim, se você gostou desse vídeo, deixe seu like para impulsionar esse conteúdo e para ele atingir mais pessoas. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder nada que sair por aqui. E embaixo estou deixando o Instagram, dá uma seguida lá. Então é isso, tamo junto, muito obrigado e fui!